a doutora Viloeb deu a sua declaração sobre OVNIs ao Comitê da Câmara. Para quem não sabe, o Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara fez um convite ao doutor Viloeb por várias vezes se ele estaria disponível para testemunhar perante o Congresso americano durante a audiência que vai acontecer amanhã, e vocês vão poder ver junto comigo numa live lá na rede vizinha. Ele até se preparou para ir depor perante o Congresso americano, mas no final das contas ele não foi chamado para testemunhar. Portanto, ele escreveu a sua declaração na fonte que eu deixei aqui na descrição do vídeo, e é óbvio que eu vou ler alguns pedaços e dar algumas opiniões aí para você. Ele iniciou falando sobre o projeto Galileu, que está sobre a liderança dele e está prestes a divulgar em alguns dias resultados sem precedentes de dados de comissionamento dos seus observatórios. Na verdade, é um observatório exclusivo na Universidade de Harvard, pois ele analisou 500 mil de objetos que foram monitorados no céu e a sua aparência. Tudo isso passou por um algoritmo de aprendizado de uma máquina de última geração. E ele afirmou que alguns desses objetos são sim UAPs, ou objetos anômalos não identificados, para quem ainda não está familiarizado com o termo. No post ele fala também sobre a descoberta que ele fez naquele meteoro, que eu já falei bastante para vocês aqui no canal, que tinham pequenas esferas de metais douradas, né? E também ele agradeceu ali pela realização da audiência pública, falou sobre fenômenos anômalos não identificados e falou um pouco sobre a sua carreira, os trabalhos e os livros que ele já publicou. Ele também disse sobre a descoberta do Oumuamua, que, para quem não sabe, ele foi um dos astrofísicos e astrônomos que descobriu o Oumuamua, que é um objeto misterioso, e comentou bastante sobre esse assunto. Ele falou também sobre algumas das tecnologias avançadas exibidas pelos OVNIs, que são desconhecidas da Corporação dos Estados Unidos, que são rotulados como objetos anômalos não identificados, mas isso seria mais para evitar uma confusão sobre a sua verdadeira origem, que talvez seja terrestre em alguns dos casos, tá? E deu também uma perspectiva científica para esses milhões de objetos no céu que ele identificou, dizendo que alguns realmente não teriam uma origem terrestre ou humana, nos trazendo a perspectiva científica de que se esses milhões de objetos no céu fossem comprovadamente extraterrestres, essa descoberta mudaria o futuro da humanidade, e o governo americano não tem a tarefa de descobrir o que está lá fora do sistema solar, e sim os astrofísicos e astrônomos como ele. Deu uma cutucada bem legal ali no Congresso falando isso, né, gente? E dizendo que quem tem a obrigação de trazer essa descoberta ao público seriam sim os astrônomos e físicos, para poder esclarecer se esses objetos representam aí algum risco por serem uma tecnologia extraterrestre, e trazendo dados com enorme interesse para o público, numa transparência e numa clareza muito maior, realmente explicando o que está acontecendo. Mas por detrás desse babado todo, a briga deles mesmo é por causa do financeiro, porque afinal de contas, milhões de dólares são investidos em pesquisas secretas e coisas relacionadas supostamente a OVNIs, mas que são marcadas como secretas, é algo bem confuso, e eles estão querendo uma transparência desses cálculos e contas também, porque afinal de contas, se eles estão realizando vários estudos, experimentos e inovações que eles estão aprendendo aí, isso tem que chegar para o público em geral também, pelo menos para a gente saber o que está acontecendo e o que está sendo feito. E ele também falou ali que eles têm a obrigação de responder perguntas abertas sobre a segurança nacional em relação aos extraterrestres, de uma maneira clara e transparente, sem trazer alarde ou medo para o público, mas trazendo aí o que realmente eles são, o que estariam fazendo aqui. E segundo o doutor Viloeb, quem teria essa obrigação seria ele mesmo, entre os outros astrônomos e astrofísicos mundo afora. É óbvio que eu quero a opinião de vocês sobre isso lá nos comentários. Quem gostou já deixa o like, não esqueça de seguir o canal.